Artista autodidata, logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes do Pôde à Sua Porta, e hoje nós estamos aonde? Aqui na sala VIP da Dentista à Sua Porta para mais um podcast imperdível. Estou aqui com o meu convidado, grande artista Josué, tá sentado ali na cadeira da sala VIP. Hoje ele está aqui na pontinha, por quê? Porque esse artista trouxe o seu equipamento sonoro. O homem toca muito violão, mas logo ele vai poder falar. Por quê? Porque antes eu tenho que agradecer aos patrocinadores, a Ubra Torres, vestibular 2026/2 é na Ubra, no www.ubra.br/vestibular, e também Mercado Polo, né? A melhor carne do litoral é onde? Aqui no Mercado Polo, aqui de Torres, né? Ali com o Diegão e com o Heron. E assim, já fiz o agradecimento especial aos nossos patrocinadores, agora quero saudar o meu convidado. Como é que está, Josué? Muito bem-vindo ao Pôde à Sua Porta. Obrigado, é um prazer estar aqui, Diego. Aqui em Torres é uma das primeiras oportunidades tive a oportunidade de estar contigo lá na Ubra também. E com certeza é um prazer estar aqui. Música e saúde emocional é minha área. O Josué, eu fiz um bate-papo com ele lá na Ubra, e uma das coisas que eu achei muito bacana é a história dele, principalmente com o instrumento. Hoje ele trabalha com musicoterapia, mas a história dele é para ele, como ele foi que aprendeu a tocar violão e desenvolveu uma arte. Hoje ele é professor de música. Então, Josué, tem uma pergunta que nós temos aqui no Pôde à Sua Porta, que é o seguinte: quem é a pessoa da personalidade? Quem é o Josué? Bom, o Josué era um menino que sempre quis tocar violão. Meu sonho era tocar violão, tanto que é, nas ruas, mesmo quando eu já pedi esmola pelas ruas, eu sonhava com música. O patronato em Bento Gonçalves, eu também sonhei com música o tempo todo. E vim ganhar o primeiro violão, eu tinha 19 anos, praticamente. E eu lembro que em 30 dias eu aprendi a tocar 30 músicas sem nunca ter estudado música. Então o Josué é esse cara que gosta de saúde emocional, que gosta de música, sou apaixonado por música. Acredito, como dizia Nietzsche, que sem a música a vida pararia. Ô Josué, tu estava me contando lá na Ubra que tu já morou inclusive na rua, né? Que tu tem uma história bem diferenciada. Tá? Então, imagina, até os teus 19 anos, quando tu ganhou o teu primeiro violão, teve muita coisa que aconteceu ainda, né? Ah, com certeza, né? O meu livro fala que nós somos em 8 irmãos e fomos abandonados pelos pais nas ruas antes do patronato. O patronato nem conheceu o Josué antes do patronato. Eles conheciam o Josué que foi lá porque não tinha comida em casa, não tinha estudo, não tinha como estudar e tal. Mas a gente tinha uma vida antes, onde aos 4 anos de idade os meus pais deixaram eu e mais 7 irmãos pelas ruas e foram embora. A minha irmã mais velha que cuidava da gente durante 2 anos. Aí depois de 2 anos a minha mãe voltou, daí voltou só minha mãe. Aí nós fomos morar com a minha mãe. E daí eu já tinha 6 aninhos de idade e eu fui para as ruas pedir esmola em Caxias do Sul para ajudar minha mãe com os irmãos. Não praticamente morei na rua, mas vivia pelas ruas pedindo esmola e tentando sobreviver nas ruas. Difícil, Com mas tu certeza. já gostava de música quando era criança ou foi mais quando tu foi? Cara, a música, eu acredito que eu nasci para ser músico, eu acredito que eu nasci para ser terapeuta. Um dia me perguntaram até quando é que se separaria isso, o que do que. Não tem como separar a música da terapia, porque os dois, para mim, nasceram junto comigo. Eu imaginava, ficava imaginando nas ruas com um pedaço de madeira, tocando violão, um pedaço de madeira nas ruas. E em 30 dias tu aprendeu a tocar. 30 músicas. Qual foi a primeira música, tu lembra? Cara, eu sempre fui fã do Oswaldo Montenegro, até porque o Oswaldo Montenegro, aquele estilo filosófico dele, de poesia, a primeira música que eu aprendi a tocar foi Bandolins. Faz Bando... tem um pedacinho aí pra nós? Tem, tem.
Como fosse um parque nesta valsa triste, se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela pensava assim? Seu colo é como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Inclusive, bandolins Oh, muito é legal. uma história real. Bandolins é uma história real do José, a prima do Zé Alexandre, que canta com Oswaldo Montenegro, ganhou o festival de 81, MPB 81, com bandolins. Essa música é a história real de uma bailarina. Eles namoravam, a prima do Zé Alexandre namorava um bailarino e ela era bailarina também. E daí o namorado recebeu uma oportunidade para ir dançar no Bolshoi da França. E Entendi. daí ela não pôde ir. E ela endoidou, ficou pelas ruas, ela não pôde ir porque os pais não deixavam. Naquela época, imagina, os dois só namorando e junto e ir pra França, morar juntos, só namorando, imagina, pra época. E daí diz o Oswaldo Montenegro e o Zé Alexandre, que era a prima do Zé Alexandre, que ela endoidou e ficou pelas ruas. Então ela dançava sozinha, por isso que eles cantam na música. Ela valsando ao som da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. E aí entra os bandolins tocando. Que Muito legal. E essa foi a interessante. primeira música. Essa foi a primeira música. E tu aprendeu 30 nos primeiros 30 dias. Nos Era muita primeiros. vontade de aprender a tocar violão. Sim, E quem é que te deu o primeiro violão? foi uma senhora ela era da diretoria do patronato de Bento Gonçalves, a dona Laura Fagião, a saudosa, ela já é falecida hoje. Ela me deu o violão que era o ex-esposo dela que tinha falecido já. E um dia ela disse, José, eu acredito que meu esposo gostaria que eu desse esse violão para você, porque você, cara, você. Patronato, o que que é o patronato? Patronato é uma espécie de orfanato, que hoje não pode mais falar orfanato, né? Mas infelizmente Sim, é verdade, é fato. sim, Então, assim, era uma espécie de orfanato onde a gente morava, tinha comida, podia ir para a escola, tinha roupa, sim. e tinha uma diretoria, uma pessoa que gostava muito da gente, que cuidava muito bem da gente. E ela daí te deu esse violão, o primeiro violão. Deu o primeiro violão, era um de Jorge, né? O primeiro violão era um de Jorge. E daí tu foi Ah, pegando, foi não, aprendendo, daí, aprendendo. rapaz, como eu sou autodidata, eu tenho visão fotográfica, então assim, tudo que eu olho eu aprendo. Eu lembro de detalhes de roupa de 30 anos atrás, detalhes de rua. Mas quando tu aprendeu porque tu olhava alguém tocar ou tu foi Também, experimentando? Como é que foi o negócio? também. Não, como eu tenho visão, como eu acabei de dizer, visão fotográfica, eu olho e vejo, capto. E aprendo. Por exemplo, teve um caso em 96, 95, nós fomos para Balneário Camboriú e a diretora era formada em piano clássico, 17 anos de piano, a mulher tinha pegado o piano lá, Beethoven, Chopin, Bach, tal, e, e aí um dia Johann Sebastian Bach, né? Daí um dia nós fomos no hotel em Balneário Camboriú e tinha um piano e ela sentou. O meu sonho era sentar num piano, só sentar, nem precisava tocar, né? Só sentar no piano eu já ia me sentir grande, como diz o nordestino. Eu sou gaúcho. Daí e ela sentou no piano e começou a tocar Carruagem de Fogo, Vangelis. E eu sentei no piano e toquei depois que ela saiu, Carruagem de Fogo. Que legal. E ela disse, cara, tu não me falou que tocava piano? Eu disse, mas nem eu sabia que eu tocava piano. Eu nunca tinha tocado piano na minha vida. Que E legal. toquei Carruagem de Fogo. Que legal. E assim, ó, quando tava me contando lá, nós tivemos um bate-papo antes, né? Lá na Ubra, tu me contou que tu conheceu um grande artista do Rio Grande do Sul e tu chegou e tu falou que queria aprender violão com ele. Como é que é essa história? Que eu acho que é uma história Cara, bem legal. foi o Joãozinho Índio. Eu fazia locução numa FM, Champanhe FM, e me convidaram como locutor para apresentar o Elton Saldanha cantando castelhana. E daí o Elton Saldanha disse, "Ô, Josué, foi em Garibaldi, na Fenachamp, o show dele. E daí ele disse, e eu nunca saio sem violão, nunca saio mesmo.
Nem que fosse só pra atrapalhar os outros, mas eu saía com violão. E daí, cara, o Elton Saldanha me perguntou depois do show, José, e aqui em Garibaldi tem algum lugarzinho que seja o point de Garibaldi? Eu digo, cara, tem o Luna Park. O Luna Park é um café central em Garibaldi, no centro de Garibaldi. Eu não sei se ainda existe, faz muitos anos que eu não volto a Garibaldi. E Bento Gonçalves também. Muitos anos mesmo. E daí ele disse, então vamos pra lá. Chegamos lá, cara, tinha um senhorzinho de costa pra porta. O violão, ele não cantava nada, mas o violão falava mesmo. E eu nem sabia quem era o cara, a figura. E daí eu sei que eu tirei o violão bem de fininho, assim, fui tocando, assim, começou, tocando nada, eu atrapalhei ele tocar, e daí ele se obrigou a me mandar parar, né? Daí ele disse assim, ô, tu gostaria de tocar comigo? Eu disse, claro que sim. Ele disse, então vai aprender a tocar, porque tá uma tocando. Tu não viu que tá me atrapalhando? Cara, daí eu não sabia se eu quebrava o violão na cabeça dele, se eu ia embora, chorava, se eu... E realmente, daí eu me conscientizei que eu queria tocar mesmo de violão. Daí, cara, terminou, eu engolia seco, mas guardei o violão, mas o homem tocava muito, 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 muito. Daí depois eu fui pra casa, daí eu voltei lá no Luna Park no dia seguinte, era uma sexta-noite, eu voltei no sábado de manhã, eu disse, e aquele senhorzinho que tava tocando aqui, ele disse, tu não sabe quem é aquele senhorzinho, Josué? Eu disse, não, aquele senhorzinho é o primeiro guitarrista dos Araganos. O Joãozinho Índio, eu digo, uau, meu Deus, vai tocar muito, né? E ele tá aqui na cidade, o cara disse, ele vai ficar aí, vai tocar com a gente aqui um tempo, vai tocar num hotel aqui de pedra, uma coisa chique pra caramba. E aonde que ele tá? Aí o cara disse, ele tá no Luna Park Hotel, mas não pode, se tu não nem conhece ele, cara, nem chega lá, que os caras não vão te deixar entrar. Aí eu disse, ah, tá bom, então tá. Aí eu fui pra casa, que pra casa nada, fui lá no hotel, enchi o saco do homem, cara. Cheguei lá, cara, eu fui, seria cômico se não fosse meio que doloroso os ensinamentos, mas assim, eu queria muito aprender a tocar violão e eu vi a oportunidade. O cara era realmente o melhor violonista que eu já tinha visto na Era um vida. monstro. Um monstro no violão. E daí, cara, cheguei lá, o cara da recepção do hotel disse, eu disse, ó, o Joãozinho Índio, qual o quarto que ele tá? O cara disse, o senhor é o que dele? De cara, eu sou primo em primeiro grau dele. Nem conhecia, nunca tinha visto ele. Nem mais magro. Daí ele disse, então tá bom, o quarto dele é 204. Eu digo, ah, é hoje. Cara, cheguei lá, mas eu pensei que ele fosse me dar aula, assim, né? Cheguei lá, bati na porta, ele abriu, ele disse, tu de novo? Não, o que que tu quer agora? Eu disse, eu quero que o senhor me sinta com violão. Ele olhou pra mim bem sério e disse assim, quem é que te falou que eu quero te ensinar a tocar violão? E que eu vou te ensinar? Eu falei. Daí ele fechou a porta, eu botei o pé na porta. Cara, nós ficamos naquela situação ali uma meia hora. Daí ele disse, tu é muito teimoso, entra aí. Se tu tocar essa música, só a base pra mim era Pájaro Campana. Tu conhece? Pájaro Campana é uma polca paraguaia. Eu só ia fazer a base pra ele. O homem fazia a guitarra falar, o violão falar na música. E daí, cara, eu fui pra casa. Ele disse: se tu tocar essa música até quarta-feira, me mostrar quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite, eu vou num show em Bento Gonçalves, eu te levo junto. Era a Eu, di- oportunidade que tu eu teve. disse, cara, esse cara tá doido, é doido, duvidar de mim, assim, cara, cara, foi aquela, na segunda-feira, segunda-feira, cara, fui até madrugada, 3 horas da manhã, eu tava no banheiro estudando a música e nada. Na terça-feira, nada. Na terça-feira de madrugada, cara, a música começou a aparecer mais ou menos. Eu digo, ah, com certeza. Aí fui lá na quarta-feira de manhã, todo feliz. Aí ele disse, tu é teimoso, cara. Tu vai comigo em Bento Gonçalves. E aí me levou. E eu tinha uma vantagem, porque eu cantava, ele não cantava. E daí eu cantava mesmo, eu cantava melhor do que eu tocava, com certeza, mas assim eu cantava. Então ele disse, tu tem uma vantagem, que tu canta e eu E não como é canto. que era a levada dessa A polca? Pájaro Campana, cara, é uma. Ele fazia harpa no violão.
Com 6 cordas ele fazia. A harpa tem mais de 50 cordas. E o cara fazia isso aqui, ó, no violão. Na época eu não fazia isso aqui. Eu fazia só a base. A base era isso aqui, ó. Swingueira total. Sim, era assim. Deixa eu dar uma afinadinha que o violão tá meio fora um pouquinho. E daí, na verdade, Pássaro Campana é assim, ó. Ah, lindo! Ah, Daí um dia daí nós começamos a tocar junto, cara. Nós começamos a tocar junto num hotel um hotel lá de pedra, lá em Garibaldi. Muito chique o hotel, um hotel italiano, assim. Muito chique mesmo, parecia Itália o hotel, assim, uma coisa bem. E daí, aí 6 meses que a gente tava tocando junto, o Joãozinho Índio, o dono do hotel, me chamou lá. José, eu quero falar contigo. Eu digo, ai meu Deus, o que que eu fiz de errado dessa vez? Daí ele chegou e disse assim, cara, eu quero que tu toque aqui, no lugar do Joãozinho Índio. Eu digo, o senhor é doido, né? O cara é o melhor violonista que eu já vi, eu vou ficar no lugar dele. Não, eu não tenho como. Ele disse. Não, e o índio na época, ele tava naquela fase assim, tipo, tocando assim, ele ficou muito agressivo com o violão. Muito agressivo. Então os casais, ele tava tocando, os casais tinham que ficar assim, o cara tinha que deixar de namorar a mulher ali que tava com ele, conversando, pra ficar grudado nele tocando violão. Senão ele pegava o violão, dava umas agredida no violão muito. E aí o dono disse, cara, deixa eu te dizer uma coisa, Josué. Tu pode não tocar talvez nem a metade do que ele toca. Só que tu tem uma sensibilidade muito apurada, assim, cara. Tu tá tocando, tu nem tá aí, os casais estão namorando e tu tá tocando e os caras gostam de ti, tu tem um jeito diferenciado. E daí eu acabei tocando muito. olha E só. daí nunca mais eu vi o Joãozinho Índio. Depois Ficou dessa bravo época. contigo. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu só sei que, cara, eu segui a minha trajetória de música, daí eu já toquei, é, tive a oportunidade de fazer show, a abertura do show do Oswaldo Montenegro no mesmo festival. Ah, que Tive legal. que fazer a oportunidade de tocar, fazer a abertura do show do Zé Ramalho, Sidney Magal, de alguns caras. Então, e aí, cara, só que eu não ligava pra fama, assim, o pessoal dizia, cara, tu tem tudo pra. Eu não ligava pra isso, assim, não, até hoje eu não ligo, né? Não, o Josué, ele tem uma capacidade tanto vocal quanto instrumental que é fora do comum, tá? Até eu vou te pedir para te fazer um trechinho daquela música que tu fizeste lá na obra do Tim Maia. Já Só um sei, pedacinho para ver assim, às vezes as pessoas. A tua voz, tu consegue modular a voz sim, e modifica completamente. sim. Tu pode fazer um pedacinho para nós ou Eu não? fiz um cover do Tim Ah, Maia. é. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho tanto pra falar, dizer que Não, aprendi. é Aumenta o muito som aí, bacana. DJ. Muito O Tim Maia legal. era do Tim Maia, né? Ô Josué, e onde é que esse livro aqui entrou na tua vida? Conta pra nós aí um pouquinho. Esse livro, o livro Prisões do Medo, ele entrou na minha vida quando eu fui fazer um trabalho nos presídios de Bento Gonçalves. Eu recebi um convite do Dr. Sérgio Saldanha, que era um promotor público em Bento Gonçalves, que cuidou do meu caso no patronato, no orfanato. Então, meu e de mais 11 meninos que entraram na época que nós entramos juntos. E daí o Dr. Sérgio disse assim, eu tinha uns 19 anos, ele disse, Josué, cara, eu preciso de um favor teu. Eu disse, pô,
cara promotor da cidade pedindo um favor para mim. E daí ele disse, cara, eu quero que tu, se tu aceitar, trabalhar com os jovens nos presídios. Tu tem uma... Cara, se tu não aceitar, eu não tenho ninguém. Eu não conheço ninguém que tenha essa capacidade que tu tem. Tu tem uma capacidade de mexer com as pessoas, de entender os jovens cara, eu precisava desse favor. O meu sonho é poder resgatar esses jovens nos presídios, não só prender esses jovens, mas dar oportunidade para eles. E daí eu disse, doutor, o senhor não sabe, mas eu tenho medo de ir nos presídios. E eu vou precisar de um tempo para pensar. E aí eu fui para casa e mais ou menos uma semana eu voltei lá e disse, doutor, eu aceito. E aí fui, cara. Daí eu comecei a trabalhar nos presídios. E daí surgiu o nome do livro, Prisões do Medo. Olha E só. eu fiquei me sabotando 43 anos para escrever esse livro. E daí esse ano eu tava em casa e eu pensei, cara, eu ajudei milhares, mais de 40 mil pessoas no país, mudei a vida dos caras, os caras mudaram a vida jovens, crianças, adolescentes, adultos, o pessoal de terceira idade, presídios, APAES, CAPS. E digo, cara, e tô aqui me sabotando para escrever um livro. Cara, em 15 dias eu escrevi o livro. 15 dias eu escrevi o livro. Inclusive a capa, fui eu que criei a capa. Capa fui eu que criei a capa. A minha ideia era assim, uma coisa meio doida, assim, num labirinto mental. E mesmo assim, que as pessoas pudessem. Pô, esse é o labirinto mental? Sim, é esse que nós vivemos, esse labirinto mental, assim. E daí surgiu esse livro. E daí eu aproveitei já, eu botei a nossa biografia, que é a história dos meus irmãos, essa história de rua que eu contei, da gente nas ruas, abandonados. E depois aí eu foquei mais a prisão do medo mesmo. E daí no finalzinho do livro eu dou dica de como libertar-se desse medo, Que legal. de como trabalhar esses medos. E o teu trabalho que foi no presídio, como é que ele foi, José? Presta teu livro aqui para eu mostrar aqui bem a capa, ó, pessoal. Aqui, ó, Josué, E, Prisões do Medo. e tá no Hotmart agora, se tá na Hotmart. Aí, muito legal. Criei coragem e botei na Hotmart. Josué Nunes da Fontoura, Prisões do Medo. E os presídios foi uma outra parte da lição. Eu sempre gostei de filosofia e principalmente da área do psique humano, entender as pessoas. Tanto que eu tinha 15 anos quando eu queria estudar psicanálise florense para estudar o comportamento da mente acessível. E sempre me interessei por isso. Inclusive agora estou estudando psicanálise florense. Então, assim, e eu aprendi muita coisa com eles dentro do presídio. E daí eu consegui descobrir uns códigos que se o Freud tivesse vivo, com certeza ele gostaria de conversar comigo sobre esses códigos que eu descobri da mente humana. Freud, Lacan, Carl Jung também. É, é, e aí eu descobri uns códigos da mentalidade humana que, cara, e eu não podia compartilhar com ninguém porque era chamado de louco, ainda mais naquela época cara, um cara, daqui a pouco tu fala coisa que vai acontecer 40 anos depois e os caras tudo... mas o presídio em si foi com os presos, é, Tu, eu, tu levava o violão junto, era uma sim, musicoterapia? Era sim, isso? eu nunca saí sem violão. Eu não saio para missão assim sem violão, não saio mesmo assim, é uma característica minha. E levar assim e a ideia era no presídio era levar assim, eles não tinham oportunidade de show. Então assim, na verdade eu sempre fui artista de show mesmo, eu Sim, faço show assim, já toquei para mais de 1 milhão de pessoas. sim. Então, assim, eu faço show mesmo. E daí eu levava esse show pra dentro do presídio mesmo, assim, cara. E era bacana, porque um dia os caras me perguntaram numa entrevista da TV, tu não tem medo que eles vão fazer um motim? Cara, eu disse, cara, não, eles não são loucos, cara. Eles não são doidos, não. O comando chegou e disse pra eles, olha, o Josué vai entrar aí, vocês vão respeitar o cara trazer uma coisa boa pra gente, vocês vão respeitar o cara. Cara, Aí tu fazia um show pra eles ali. fazia aqueles que tinham mais dificuldade de se aproximar, porque estavam. Eu ia atrás, entendeu? Ia lá, sentava com os caras, tocava. Procurava entender os caras. E o presídio me ensinou que tinha gente lá dentro que estava mais livre do que a gente fora.
A mente estava ali. E daí que eu descobri que eu viria como essa parte de psicanálise, de terapia, não para doutrinar ou disciplinar, mas sim para conscientizar. E percebi que, cara, mudei escolas inteiras, professores, os presos lá. Nossa, cara, que legal. Era muito, cara, para mim era uma festa eu, quando eu ia lá no presídio trabalhar com os caras. Ô Josué, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, tu trabalha lecionando música? Como é que é a tua atividade hoje? Hoje, cara, Ou tu trabalha só com o teu livro? Não, Qual- não, não. É uma mistura até por questão de sobrevivência. Então, assim, eu dou aula de música. Se parecer aula de música, eu dou aula de canto, eu dou aula de piano, eu dou aula de teclado, eu dou aula de ukulele, eu dou aula de guitarra, eu dou aula de baixo. E a minha mente trabalha muito. Eu sou capaz de ensinar 10 alunos numa aula só a tocar uma música todos juntos. Ontem eu toquei com uma família na aula de terça-feira agora. Na aula, de ontem, foi ontem. Eu toquei com uma família, eu coloquei na segunda aula a mãe cantando, os dois, o pai tocando e o filho tocando, na segunda aula. E cantando ontem. Até hoje eu fui no mercado visitar o rapaz lá e o rapaz disse: Nossa, cara, que diferenciado, é diferente a tua aula. Sim. Eu, Já tô deixando aqui, ó, o arroba do Josué, né? Para vocês quiserem entrar em contato no Instagram do Josué, né, sim, Josué? sim. Tem um site também, o Tem o nosso site site. também. O site é mais recente, tem tudo, tá completo, Tu inclusive. sabe o endereço do site? Sim, é www.josuefontoura.com.br. Perfeito. Ó, pessoal, vale muito a pena visitar. Josué, quero te agradecer, viu? Uma alegria te receber aqui. Tu é um grande artista, uma pessoa assim Obrigado. muito Gratidão. bacana, né? Então, que Deus te abençoe ricamente, que tu possa, através do teu trabalho aí, ajudar muitas pessoas e principalmente, né, com os teus ensinamentos dentro da música, tu é um artista diferenciado mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Assim seja. Pessoal, assim, ó, você que gostou aqui da entrevista com o Josué, eu já vou te pedir para deixar o teu like, deixar um comentário, né, porque nos ajuda a levar entrevistas como essa aqui com o Josué para mais pessoas. Então não esquece aí de deixar o seu like, deixar um comentário e também se inscrever aqui no canal. Também quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Ubra Torres, vestibular 2026/2 é na Ubra, no www.ubra.br/vestibular e supermercado Rede Polo de Supermercados. A melhor carne do litoral é onde? Aqui na Rede Polo de Supermercados. E assim, também não posso deixar de falar, né, professor Anselmo? Na Dentista Sua Porta, que é aqui nessa sala VIP, onde está o Josué, esse grande artista veio aqui, cadeira de massagem, sala VIP, da melhor clínica odontológica. Então, você quer fazer o seu implante, o melhor implante é onde? Na Dentista Sua Porta, tá certo? E não posso esquecer também o que é? Que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, tem mais um Pôde à Sua Porta. Então, até a próxima sexta aí. Tchau!